Olá, Thelma. Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro Missionários da Luz. Estamos estudando o capítulo 10 sobre materialização, e essa é a última parte, né? Tivemos que dividir em 3 partes para darmos, e vamos dar continuidade. Tudo bem, Thelma? Tudo ótimo, graças a Deus. Esperando estar tudo bem com os nossos amigos, que sempre nos dão esse suporte, né? Acompanhando os nossos estudos, e é muito bom a gente ver que todo mundo está feliz, né? Participando aí no chat com a gente. Muito bom. E hoje a gente vai, né, Márcia, está entrando no finalzinho do capítulo 10, né? A última parte, né? E antes de você começar a ler, a gente vai fazer aquele retrospectozinho curtinho, né? Só para a gente situar aí onde que nós paramos. Que a gente viu que foi a parte onde houve o preparo da médium, né? Que vai se submeter ao fenômeno de materialização, e ela está sendo preparada com o seu corpo físico e o corpo espiritual, né? O seu perispírito, para que possa doar, né, o ectoplasma da maneira adequada ao trabalho que está se desenvolvendo ali com o instrutor Alencar, né, que é o responsável pelo fenômeno mediúnico, né, da materialização que vai ocorrer, e o Calimério, que é o diretor da reunião. E ali estão participando o André Luiz, junto do Alexandre, né, e a equipe deles também do Alencar, né? E isso. Nós estamos também participando, de certa forma, aprendendo aí essas sutilezas, né, que eles estão nos ensinando nesse capítulo 10. É isso? Isso mesmo. É isso então, mesmo. Então, vamos lá, né? Vamos começar continuar, a nossa última parte. A última parte. Então, nós estávamos agora vendo, né, que teve a preparação, como a Thelma falou. Tivemos ali, eles isolaram um senhor P que chegou com bebida, detalhe, né? Tinha bebido, eles tiveram todo um trabalho de isolar energeticamente esse senhor, e agora a reunião então vai dar prosseguimento. Então, entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes, a médium foi conduzida, ficou ali afastada, ao pequeno gabinete improvisado, que a gente sempre sabe disso, né, Thelma, que fica... o médium de materialização, ele fica sempre sozinho numa salinha à parte. Uhum. E depois fazendo-se em seguida uma ligeira oração. A gente lembrando que eles estavam dentro de uma residência, então tinha um quartinho que ela foi para lá. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, de servindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava mais elevada percentagem de harmonia. A claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituíra a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Então, o André Luiz fica aqui assombrado de ver nós mesmos, né? Quando nós estamos numa reunião mediúnica, qualquer outra reunião, será que nós estamos em comunhão de pensamento, né, Thelma? Eles fizeram a oração, mas depois eles viram que cada um estava com seus pensamentos em lugares diferentes, mas não naquele trabalho, né? Que dificuldade, né, Márcia, para esses amigos espirituais. E aí a gente trazendo para o nosso dia a dia, né, a gente fica pensando, meu Deus, será que ocorre isso todas as vezes que nós estamos na casa espírita? Nós damos mais trabalho do que oferecemos o nosso trabalho, a nossa atuação, nossa colaboração, né? E a gente até comentou na outra parte, né, da entrega dessa médium, né? Então, assim, e aqueles que estavam ali fazendo assistência, porque estavam também sustentando a reunião, né?
nesse tipo de comportamento. Mas esses somos nós, Thelma. Esses somos nós. Então, a gente tem que parar para pensar muito. E não só nessa reunião também, de materialização, né? De todas as tarefas. A gente fica pensando também que nessa época, né, 1940 e pouco, esse livro foi escrito, a gente sabe que os médiuns, os trabalhadores espíritas não tinham essa visão que nós já temos um pouquinho hoje, né? De estudar, de estarmos sempre revendo, atualizando, e principalmente as obras básicas, né? Então, eu acredito que essa falta de informação ali dos médios frequentadores dessa reunião era devido a essa carência, né? De estudo, né? Estudo, né? De preparação. Porque uma reunião dessa nós precisamos ter. Nós já vimos isso que o André já falou, o Alexandre já falou, né? A comunhão dos pensamentos e estarmos doando os nossos melhores fluidos através dos nossos melhores sentimentos também, sentimentos, né? Porque tudo isso gera vibrações, energias, né? Que vão contaminando todo aquele ambiente que já foi feita, né, a ambientação. É uma pena, né? Mas esses, como você disse, esses somos nós, né? Então, vamos ao próximo. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação terrestre. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Olha o que a gente faz. Enquanto os uns exteriorizavam exigências, olha só, exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Então, assim, colocando as nossas vontades, só mesmo o nosso eu. Não, eu desejo isso, eu quero isso, eu quero que venha o meu pai, eu quero que venha fulano, né? Os nossos desejos. Isso mesmo. Então, ele aqui, o André Luiz... Não tinha uma entrega, né? Não tinha uma entrega, porque como essa médium aí que está entregue ao trabalho, o ideal era que os participantes também estivessem, né? Então, enquanto os uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. E só resta eles a fazerem isso, né? Igual como eu falei no outra parte, crianças de jardim de infância, que não têm noção de nada ainda e que precisam de muitos cuidados e muito carinho, né? Então, esses somos nós mesmos. Então, diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação, enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energias sobre a médium, operava-lhe o desdobramento, que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem parcialmente libertada dos veículos físicos, mas algo confusa e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Então, aqui estava tendo todo um esforço, né, Thelma, deles para poderem, primeiro, o Calimério fazendo com que ela se desdobrasse, e a Verônica e as amigas ali amparando essa jovem, né, para que ela pudesse passar por tudo tranquilamente. É interessante essa combinação que eles falam aí, né, dos fluidos, né, para que harmonizasse ali a ambiência, né? E a gente vê que eles precisam dos fluidos nossos, né? Nossos. Porque ela está encarnada, né? Então, eles precisam também desses fluidos nossos, né? Exatamente. E há a qualidade dos fluidos que os espíritos nos falam, né? Num recinto onde nós estamos fazendo o trabalho, seja ele qual for, mas principalmente na reunião mediúnica. E nesse tipo de trabalho de materialização que é mais sério ainda, né? Daí a gente entender cada dia mais um pouquinho sobre a raridade dessas reuniões, né? Porque é preciso toda uma sintonia,
a capacidade do médium, né, para que haja essa E dos doação assistentes, né? E dos dos assistentes assistentes, nossos, né? né? De nós, né? Encarnados que estamos É, ali, né? nosso Então, preparo. vamos. Em seguida, notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa. Então, ela já estava começando a emitir, né, a liberar esse ectoplasma. Notando a perturbação vibratória do ambiente, em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico, aquele que estava cuidando da médium, né? Alencar, é necessário extinguir os conflitos de vibrações. Nossos amigos ignoram ainda como auxiliar-nos harmonicamente através das emissões mentais. É mais razoável se abstenham da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza. Procure distrair-lhes a atenção deseducada. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes, diante das múltiplas obrigações que deveria desempenhar no momento, pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. Então, qual era a opção, Thelma? Eles estavam tão dispersos, cada um pensando numa coisa, então vamos pedir eles para parar de se concentrar e pensar, vamos botar eles para cantar, que aí fica todo mundo quietinho, mas né? Isso ocorre muitas vezes em trabalhos de cura, em trabalhos Isso. E na reunião mediúnica também, às vezes a gente canta, né, para a gente melhorar a vibração, né? A música é muito importante, porque enquanto a gente está cantando, a gente está pensando na letra da música, a gente está focado no mesmo objetivo. Então, é por isso que os espíritos utilizam muito da música, né? E eles gostam, né, gente, quando a gente está... E outra coisa, né? A música eleva logo o padrão vibratório. Porque a gente para de pensar no que não deve, né, Thelma? Porque ele ele fala ali, ó, notando a perturbação vibratória do ambiente. Aí ele bota, ó, vamos botar eles para parar de pensar, de concentrar. A música, até nos nossos ambientes, mesmo nas nossas casas, ela harmoniza, dependendo da música, é claro, né? Claro, né? Mas quando a gente bota uma música elevada, uma música de padrão vibratório elevado, ela realmente começa a elevar as nossas vibrações, né? E aí vamos ver o que Alexandre vai fazer, né? Para fazer com que todo mundo fique aqui na música, né? Então, André falou, o meu orientador, em tom grave, improvisemos a garganta ectoplásmica. Não podemos perder tempo. Quer dizer, o que ele vai dizer aqui é que Alexandre vai projetar como se tivesse um aparelho, uma garganta, né? Ela vai se materializar uma garganta ali. Para poder falar com aquelas pessoas. Para poder falar com as pessoas. Ali, eles entenderem e verem, né? E verem. Isso. Identificamos a inexperiência, né? Porque o André nunca tinha visto, né? Não precisa inquietar-se, ele fala para o André, bastará ajudar-me na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal. André, que foi médico, sabia direitinho como era a constituição de uma garganta. Né? Das estruturas ali da garganta. Então, ele estava aturdido, né? Mas o instrutor considerou: a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Quer dizer, tudo aquilo que eles imaginassem poderia ser moldado nessa força nervosa, que é o ectoplasma, que a médium estava emitindo, né? Então, logo após, Alexandre tomou pequena quantidade, que a gente já viu que ela já estava emitindo os fluidos, né? o ectoplasma. Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente através da boca, narinas e ouvidos do aparelho mediúnico, e como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação do momento.
Então, ele vai moldar, né? Essa matéria plástica é porque ela tem plasticidade para modelar, como se fosse mesmo algo que você vai modelando, tipo uma argila, né? Só que é leitoso, é branco, né? E aí a gente vê aí que eles dizem, né, que o ectoplasma sai dos nossos orifícios, né? Dos poros também, dos orifícios, né? Daqui do nariz, do ouvido, da boca e de outros, né? A gente emite por vários lugares, né? Então, aos poucos, vi formar-se sobre os meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. Olha só, no íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica. E, em seguida, Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Ali, então, que a Thelma, né, colocamos ali, que são as pequenas cartilagens em formas de pirâmides localizadas na laringe, né, que são essas cartilagens aí. Formara-se, ao influxo mental e sobre a ação técnica do Alexandre, uma garganta irrepreensível, quer dizer, perfeita. Com assombro, verifiquei que, através do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardadas na sala, porque tudo que a gente faz fica imantado, né? Nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Maravilha, né? Lindo, né, Thelma? Aí o Alexandre vai poder falar com as pessoas e todo mundo, médium, ostensivo ou não, vai visualizar aquela garganta, né? E vai ouvir. E vai ouvir e vai entender o que Alexandre está falando, né? Isso. Muito bonito. Parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial, como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando, façam música e evitem a concentração. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu, aos olhos dos encarnados, perfeitamente materializado. Aqui só nesse fiozinho, só para lembrar que a gente viu lá no início, né, Thelma, que eles estavam buscando recursos da natureza, da água, das plantas, recursos da casa, eles já tinham dito isso. Então, ele vai, junta tudo isso, e mais ao material fluídico da médium, e para formar todo esse ectoplasma aí. E certamente recolheram também dessa ambiência ali, mesmo com esses médiuns sem preparo, né? Mas quando eles começam a cantar, né? Muda, né? Essa vibração muda e favorece, né? Todo esse fenômeno ali que está acontecendo, né? Muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam na forma do controlador, a forma do controlador. E quando tocávamos levemente na organização mediúnica, quer dizer, quando tocava nela, aquele Alencar que estava corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. E o mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar, quer dizer, se eles tentassem tocar no Alencar materializado, ela ia sentir também. Sentir, Então, os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. Quer dizer, as pessoas estavam ali tentando ir lá cumprimentar o Alencar materializado, né?
O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quanto à fé religiosa, à filosofia confortadora da imortalidade e à ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Eu fiquei assim imaginando, né, imaginando como seria entender, né, essa questão e acho que pensei o seguinte, né, quer dizer, esse perispírito ele vai ser visível. Nós não podemos ver o perispírito, né, só os espíritos. Mas aí é como se fosse vamos dizer assim, um chantilly que ele vai derrubar em cima daquele corpo espiritual e ele vai modelar e nós vamos poder ver, né? Porque o ectoplasma ele é leitoso, ele é poroso ao mesmo tempo que ele dá forma, né? E é possível tocar. Teve casos, né, que muitos puderam, né, colocar a mão, cumprimentar, né? Isso. A gente pode até, no próximo slide, a gente tem uma imagem, né, para a gente mostrar, né, Thelma? Maravilhoso, né? Que a gente pode ver. O slide? Já. Então, a gente vai ver, ó, essa médium aí é a irmã Josefa, né? A médium não, é o espírito materializado. O médium é Antônio Alves Feitosa. Antônio Alves, e ali é Chico Xavier, né? Isso. Então, esse médium, aí vocês podem olhar bem que saía da boca, né, dele essa substância leitosa e forma o espírito que está atrás dele, né? Então, se materializa a irmã Josefa. E do lado está o Chico acompanhando, né? Essa fotografia foi tirada em 1965, lá em Uberaba. Então, foi a materialização da irmã Josefa, e aqui é a mesma cena, no mesmo ambiente, só que a fotografia é em preto e branco. Ela já sai dali de perto do médium, ó, o médium está ali atrás daquele pano preto que a gente está vendo aqui, ela sai e vai para o ambiente externo, ó, apoiada ali no Chico e numa outra senhora, que ele fala aqui, né? Wanda Marlene. E aí a mesma pessoa tira a foto e na presença de equipe médica. Então, ó, em 1965, né, só para vocês terem verem como é que era essa materialização dos espíritos. O Chico Xavier participou por algum tempo desses fenômenos, né? Mas depois, por causa da tarefa dele, que não era essa, a tarefa dele era escrever livros, né? O próprio Emmanuel aconselhou, digamos assim, a ele a parar com esse trabalho, né? Porque a tarefa dele era trazer todos esses livros que nós tivemos e temos junto de nós aí para o nosso embasamento. O Chico era um grande médium também de materialização. Médium de todas as faculdades, né? Um médium raro, porque ele possuía todas as faculdades, né? Todas. Então, ele teve muitas materializações, né, através do ectoplasma dele, mas esse não era o foco principal da missão dele aqui. Né? E teve um médium também muito atuante nesse trabalho, que foi o Peixotinho, né, Márcia? Isso, tivemos outras também, né, Thelma? Aqui no Brasil e fora do Brasil também, várias experiências na época de Kardec com materialização, né? Florence Cook, vários outros médiums. Eusápia Paladino e vários outros. Elizabeth Desperance também, nossa, tem livros incríveis. É possível encontrar as informações sobre Peixotinho, inclusive o livro, aquela materializações na internet, eu já encontrei em PDF. E tem materializações de amor, que também é da vida dele, tem bem interessante. A própria filha dele conta coisas muito lindas sobre o trabalho dele, né? É isso aí. Aqui a gente está falando. Isso. Uma médium muito importante nesse trabalho aí, né, feito pelo William Crookes, foi analisado por ele, né? William Crookes ele era um pesquisador também, cientista, e ele trabalhou muito acompanhando
as materializações da Florence Cook, que era uma E médium inglesa, das né? pesquisas dele, Márcia, que ficou comprovado, né, que a doutrina espírita tem o lado científico, né? Foi tratando essas. E a gente vê aqui, olha, ela de 1856 a 1904, né? Então a gente vê aqui que pegou ainda a época de Kardec, sem tudo isso, nem a codificação ali, mas já teve ali, né? Então pegou esse tempo de experiências. E aqui a gente vê que essa foto mostra o espírito materializado sem aquele véu branco, né? E assim você consegue ver perfeitamente as feições do espírito. Né? Então, aqui, ó, em 1874, porque ela desencarna em 1904, né? Então, olha, 1874, esse trabalho com essa médium. Isso mesmo. Vamos lá? Então, terminar? Vamos lá. Alexandre aproximou-se de mim e considerou: repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha um papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária, quer dizer, da médium. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, que está ali também sustentando, o mais elevado diretor desta reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. E se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, quer dizer, se tocarem repentinamente o Alencar corporificado, vão esfacelar a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Então, olha só a seriedade do momento, né, Thelma? A delicadeza do fenômeno, né, e a seriedade do momento. Uma coisa magnífica mesmo. Então, a gente tem que ter preparo, né, para entender, né, que isso não ocorre assim à revelia. Tem toda uma preparação, todo um acompanhamento, principalmente do plano espiritual. E a gente percebe aí, né, que os espíritos que se manifestam, nós já falamos isso, sempre são espíritos elevados, né? Nesse caso aí, o Alencar, né, e o Calimério, que não apareceu, mas o Alencar também é um espírito elevado. Né? Em que pese, André Luiz até fala, o Aulus fala nos domínios da mediunidade, que pode acontecer de espíritos também não elevados, independente independente do objetivo. Do objetivo ali, né? Nesse caso aí não era. Não era esse. Era realmente toda essa preparação aí para espíritos elevados se manifestarem. E vamos nós. Perplexo ante o fenômeno, indaguei. Mas essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Alexandre diz que não. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que esse domínio exige santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em força de destruição e miséria. Meu amigo, neste campo de realizações sublimes, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Quer dizer, a gente pode pegar forças da natureza, elementos da natureza, transformar em materiais bélicos, daquilo que a gente quiser. Mas nas questões espirituais a gente não faz o que a gente quer, não. Não temos graças a Deus, né, Thelma? Graças a Deus. Ele não é diz à toa aí, né, mesmo. o homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material. Né? A gente vê que o homem tem sido arbitrário, né, com as leis divinas, né, infringindo até... mas também porque Deus permite, né Márcia? Porque
Para nosso aprendizado também, né, Thelma? Para que a gente perceba as consequências, exatamente, né, dos nossos atos. Né? A gente sabe que tudo tem consequência, mas no âmbito espiritual, o homem não tem esse poder. Esse domínio e esse poder. Porque eles é que definem. Graças a Deus. Né? Graças a Deus, né? Porque e senão vamos lá. seria drástico. Desastroso, né? Você imagina reuniões dessa com outros propósitos? Deus me livre. Impressionado com as maravilhas sob meus olhos, notei que, ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores, à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Então, assim, eles receberam flores, mãos... Como se fosse mimos, né? Como se fosse gratidão, né? Maravilha, né? E essas reuniões é muito comum, né, Márcia? O perfume das flores, né? Isso. Espíritos, por exemplo, a Sheila, né? O espírito Sheila, que foi um espírito, ela era uma enfermeira, né? Durante a Segunda Guerra, né? Segunda Guerra, e ela sempre que ela aparece numa dessas reuniões, ou até reunião de cura mesmo, sempre deixa o perfume, né? E é assim peculiar dela. Exatamente. Então reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P. Aquele, vocês lembram, no capítulo, na parte passada, era aquele que chegou lá após ter bebido, né? Que revelava intraduzível mal-estar, sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que neutralizava a nociva influência. Então ele estava ali não se sentindo muito bem, não, né? Seguraram ele lá. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Né, Thelma? Então, aí ela vai ser reintegrada, né? Quer dizer, ela vai sair daquele transe, né? E vai voltar bem, vai voltar aos poucos, né? E aquelas substâncias vão ser reabsorvidas para ela. Repositadas, né? Ali vão estar tudo normal, né? Após esse fenômeno, após essa reunião. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem, né? Ele está aqui fazendo um questionamento a ele mesmo, né? Uhum. Tanta gente, né, para verdade e ali para tão pouco proveito, né? Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas a Alexandre respondeu tranquilo. Você quer comentar, Thelma? Vamos continuar? Podemos, né? Pensei que você ia terminar. Meia dúzia de pessoas, né, poderiam ter evitado, né, que ocorresse tantos obstáculos, tantas dificuldades, né, por falta de preparo, por falta desse aprendizado no servir. Os espíritos estão sempre nos falando, né, que nós precisamos aprender a servir. E isso é uma coisa muito importante, né, porque em qualquer trabalho que nós executamos, nós estamos nesse aprendizado. E temos que ter esse propósito, né, a causa, né, porque para que tenha o objetivo cumprido, né? Porque senão estaremos sempre vendo essas crianças afoitas aí que ele fala, né? E assim, eu fico mais impressionada é a quantidade de espíritos que estão envolvidos por conta da gente. Primeiro, para nos ajudar, e segundo, por conta das nossas invigilâncias, precisa de muita gente trabalhando para poder cuidar da segurança, não deixando penetrar energias, espíritos que vão ali perturbar, né? Então, enfim, a gente dá muito trabalho. Né? A gente é muito infantil ainda. Exatamente. Né?
que amadurecer muito o nosso psiquismo para poder entender essas sutilezas, essas belezas espirituais, né, que estão aí ao nosso, não ao nosso dispor, mas que nós podemos usufruir delas à medida que nós nos preparamos para a causa, para o trabalho, né? Quanto E mais assim, preparo, melhor nós vamos atuar, né? e mais, né? Saber que eles estão sempre dispostos, Você sempre. vê que em momento nenhum eles deixaram que nós entendêssemos que não ia ser feito o trabalho, sempre continuando, mesmo diante do obstáculo, Exatamente. né? Sempre dando continuidade. Então vamos lá, o nosso último slide. E Jesus considera, isso é Alexandre respondendo a André, né? E Jesus, considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que não o compreendiam? Julga que tem ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus, mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. E sorrindo, rematou depois de longa pausa. É verdade que você, no mundo, foi médico, sempre interessado em ver o resultado de seu trabalho. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Então, Alexandre nos dá a lição que a gente sempre sabe. A cada um segundo as suas obras e no tempo de que cada um vai chegar lá. Né? Imagina se Jesus perdesse a paciência com a gente, Thelma. Que é isso que ele está dizendo aí. E os espíritos elevados têm essa paciência, né? Desenvolvem essa paciência também para conosco, porque se a gente lembrar, lá no início do livro, né, quando Alexandre fala que atua naquela casa como coordenador daquele trabalho já há 9 anos e os médios estão ali do mesmo jeito, né? E isso a gente tem que trazer para a nossa realidade, né? Será que nós estamos assim, do mesmo jeito, há tantos anos, né, praticando, lendo, estudando? O que a gente está fazendo desse estudo? Se ele tivesse só sendo para o nosso intelecto, de nada servirá. Mas se nós estivermos colocando ele nas nossas vidas, realmente esse é o objetivo, né? É isso aí. São as sementes então, aí que vai. Então, um trabalho lindo. Né? Assim, chegamos ao fim aqui desse nosso capítulo 10 sobre materialização, e é um trabalho maravilhoso. Né? Eu nunca tive a oportunidade de participar, mas também é um trabalho que deve ser maravilhoso. Né? Ler, ver as fotos, estudar, saber das possibilidades de realizações no bem, né? Como eles falam, para cuidar de nós. Então, é fantástico. E assim, verdade. A nossa gratidão mais uma vez pela companhia de vocês, que possamos estar juntos no próximo encontro, onde vamos começar um novo capítulo. Que a paz do Cristo possa ficar conosco. Pois é, Márcia, que a paz de Jesus possa ficar no nosso coração e que nós possamos, né, continuar no nosso esforço diuturnamente, né, para estar melhorando a cada dia, de crescer, né? De amadurecer, né, para que os espíritos possam realmente estar nos ajudando, mas não de uma forma de amparo, de como foi feito aí com aquele moço, né? Mas que a gente possa também oferecer algo de nós no trabalho de Jesus, né? Que a gente possa estar do lado que ajuda e não do que atrapalha. Isso mesmo. Do lado que cresce e que evolui. Isso mesmo. Um beijo no coração. Por esse trabalho, né? Que André Luiz nos leva. É um trabalho árduo para nós, né? Porque a gente está aprendendo junto com vocês, mas é um trabalho que vem nos falar muito no coração, né? E nós só temos a agradecer por isso. Márcia, obrigada
pelos nossos momentos de estudo e que nós possamos continuar nos caminhos de Jesus aí, aprendendo com ele. Eu é que agradeço, Thelma. E eu agradeço a oportunidade. Gente, ó, até o próximo. Beijo.